Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez no campus do NASP Engenheiro Coelho para darmos prosseguimento à série Laodiceanos, o Povo do Juízo. Muito obrigado por nos receberem em sua casa, através do seu computador, tablet, celular, não importa o dispositivo, importa que nós estejamos conectados não só pela internet, mas conectados com Deus, o nosso Criador. O tema dessa noite é a tarefa mais importante. Até aqui, nós já entendemos que Deus tem um povo especial neste mundo, Deus tem um movimento que está proclamando a volta dele, ele tem também advertências especiais para que essas pessoas mudem sua conduta, se consagrem mais a Deus, recebam o Espírito Santo, a fim de concluir a missão que os pioneiros tão bravamente começaram. Mas que tarefa é essa? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia para lermos juntos um texto de Apocalipse capítulo 14, versos 1 a 13. Vamos ler juntos? Apocalipse 14, versos 1 a 13. Diz assim o texto inspirado: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o mar, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, uma voz poderosa, como de multidões, como a voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas tocando quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Não se preocupe com alguns elementos aqui proféticos, detalhes simbólicos, porque numa dessas noites ainda vamos estudar mais a fundo a natureza, quem são esses 144.000 e por que são apresentados aqui desta forma. Hoje ainda não entraremos nesses pormenores. Continuando aqui, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E aqui o subtítulo é a segunda voz. Note, é uma mensagem importante dividida em 3 blocos, aqui o que estamos lendo agora. Então o segundo bloco: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E o verso 12 diz: aqui está a perseverança dos santos. Quem são esses? Quem é esse povo especial que está proclamando essa mensagem e aguardando Jesus? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, de seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. E no domingo e no sábado vimos que a obra dos pioneiros, que nesse momento estão descansando no pó da terra, de fato os acompanham. A pregação deles, a missão deles, a vida deles ainda nos inspira aqui no século 21. E eles são bem-aventurados porque cumpriram a missão. E você, quer ser também um bem-aventurado? Faça também como eles fizeram. Cumpra a missão. Faça aquilo que Deus pede que você faça. Primeiramente, aceite essa mensagem salvadora. E depois abrace essa missão. Porque, como diz Ellen White, todo verdadeiro converso nasce para o reino de Deus como missionário. Nesta noite, vamos estudar então qual a missão mais importante que Deus nos conferiu. Agora um detalhezinho só por curiosidade. Você percebeu que aqui no capítulo 14, nós começamos ali a ler a descrição dos 144.000, que, repito, vamos depois conhecer melhor no outro estudo. Nós vemos ali então os 144.000 já salvos diante de Deus, de seu trono. E em seguida o texto volta
no tempo e narra aqui qual a mensagem que esses salvos proclamaram. Por que é importante saber disso e conhecer esse detalhe? Porque o Apocalipse, diferentemente do que alguns pensam, não é um livro linear. Os capítulos bíblicos, na verdade, os versículos, foram uma invenção posterior, muito útil por sinal, mas às vezes atrapalham um pouquinho, porque nem sempre a pessoa que inventou essa classificação, essa divisão em capítulos, foi muito feliz nessa divisão, então às vezes quebra um capítulo onde não deveria ter quebrado. Só que Apocalipse não é um livro como os livros comuns hoje em dia, que tem começo, meio e fim. Ele é um livro que é organizado numa estrutura quiástica. O que é isso? É uma estrutura espelhada. Então, o primeiro capítulo corresponde ao último, o segundo ao penúltimo, o terceiro ao antepenúltimo, até chegar ao core, ao centro, a mensagem importante do livro que está ali entre 12 e 14. Os salvos vencendo pelo sangue do Cordeiro. O dragão, o Satanás, sendo derrotado por Jesus, o Cordeiro. E aqui é interessante porque nós vemos exatamente essa estrutura, né, de flashbacks. João narra um assunto e depois volta no tempo. É muito importante saber conhecer essa estrutura literária do Apocalipse. E aqui vemos um exemplo. Se fosse linear, como ficaria isso? João tem uma visão em que ele vê os salvos no céu já redimidos, livres do perigo, e de repente ele começa a contar das mensagens que foram proclamadas ao mundo, da punição à besta, a Satanás. Então você percebe claramente que é um flashback, é uma volta no tempo. E assim, há vários momentos no Apocalipse que se revelam dessa forma, essa estrutura literária. É importante, repito, saber disso, e fica aqui mais como curiosidade, tá bem? Vamos lá. Testemunhos Seletos, volume 3, página 288, Ellen White escreveu o seguinte: em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, que eu acabei de ler aqui em Apocalipse 14. Agora, grifei esse trecho. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Se nenhuma obra há mais importante do que pregar as 3 mensagens angélicas, é óbvio que nós precisamos compreender muito bem o que são essas mensagens. Louvado seja Deus por todos os trabalhos que a Igreja Adventista tem feito no mundo, a ADRA, atendendo pessoas em necessidades emergenciais. Louvado seja Deus por projetos como Quebrando o Silêncio, Vida por Vidas, doação de sangue, mutirão de Natal, tantas coisas lindas que mostram o engajamento social da igreja, porque a igreja também tem esse papel. Mas não podemos esquecer que, embora tudo isso seja importante, são atividades, digamos, acessórias para possibilitar que nós continuemos pregando a mensagem de Deus. E segundo Ellen White, não há obra mais importante do que essa, de nós levarmos avante essa pregação das 3 mensagens angélicas. Então o que faremos essa noite? Vamos estudar mais de perto que mensagens são essas que nós temos que pregar. Nós temos que compreendê-la bem para pregar. Veja, estas mensagens devemos dar ao mundo em publicações, livros, revistas, sites, enfim, todos os meios que Deus colocou à nossa disposição. Temos que dar ao mundo essa mensagem, mostrando em termos de história profética as coisas que aconteceram e as que hão de acontecer. Isso a gente chama de historicismo. É a visão historicista de profecias, que começa lá no tempo do profeta ou até antes disso e avança pela história, concluindo, culminando com a volta de Jesus. É assim que entendemos, é assim que os textos de Ellen White nos apresentam essa forma de ver as profecias. E Ellen White então disse que nós temos que anunciar essa mensagem levando em conta o seu cumprimento ao longo da história. Nós podemos dividir as 3 mensagens angélicas em 4 ênfases muito claras no texto: justificação pela fé, os 10 mandamentos, o santuário e a reforma de saúde. Comecemos pelo primeiro aqui então, justificação pela fé, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 372. Vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo, em verdade. Note que
Se fôssemos extrair a essência das 3 mensagens angélicas, o que viria é a mensagem da justificação pela fé, a doutrina da justificação pela fé. E se eu fosse espremer um pouquinho mais essa doutrina, para obter uma palavra, eu entendo que seria a palavra dependência. O que essas mensagens nos ensinam é aquilo que nós já deveríamos saber por meio de Jesus, que disse: sem mim nada podeis fazer. Vocês são raminhos ligados à videira. Se não estiverem conectados à videira, não fluirá a seiva vital para a vida de vocês, e vocês secarão. É justamente a condição laodiceana. Mornos, secos, sem vida. Como ser um cristão desconectados de Jesus? Por isso, a tônica das 3 mensagens angélicas, que é a justificação pela fé, pode ser resumida com dependência. Você percebe que na mentira original, lá em Gênesis, Satanás tentou levar Eva e Adão a pensar que poderiam viver sem Deus? Ele disse: olha, vocês podem pecar, podem comer esse fruto, que vocês não vão morrer coisa nenhuma. Deus está escondendo o jogo de vocês. E além de não morrer, vocês serão como Deus. Na verdade, Satanás queria ser como Deus. Sempre quis, a partir do momento que o pecado misteriosamente se alojou em seu coração, ele quis ser como Deus. Quis se exaltar até o nível de criador, que absurdo isso. O pecado deixa as pessoas loucas realmente. E aí, quando é expulso do céu, ele inocula em Adão e Eva esse vírus. Inicialmente em Eva, esse vírus da independência. Pode pecar, pode se afastar de Deus, você é imortal. Você pode ser como Deus. E você percebe como essa filosofia ela existe hoje de várias maneiras pelo mundo? Você percebe como há pessoas que creem que mesmo que morram vão reencarnar como se houvesse uma entidade independente dentro delas, uma alma imortal? Há muitas ideologias que sustentam esse tipo de pensamento. Outras ensinam que se você meditar de forma transcendental, olhar para dentro, você encontrará um Deus. Mas o que as pessoas encontram quando olham para dentro é um vazio. São trevas espirituais que devem ser iluminadas pelo Espírito Santo, por Deus. São distrações satânicas, cortinas de fumaça, mentiras, que só afastam as pessoas de Deus e as levam à desesperança. Por isso a nossa mensagem primária, como cristãos, como pessoas que vivem o período de Laodiceia, é dizer ao mundo que nós precisamos desesperadamente de Deus. Nós não somos independentes da fonte. Assim como um celular, por exemplo, quando é carregado na tomada e a bateria está ali cheia de energia, você desconecta da tomada, ele dura algum tempo, na verdade, algumas horas, mas finalmente ele acaba desligando, apagando. Assim é o ser humano, assim são todos os seres. A fonte de vida é Deus. Nós não somos independentes, nós precisamos de Deus para viver. E será assim eternamente. Nós não temos vida por nós mesmos. Essa vida nos é emprestada graciosamente por Deus. Mas Satanás quer que nós creiamos na mentira de que somos independentes, quando somos totalmente dependentes. E como é bom saber que somos dependentes de um Deus todo-poderoso e todo-amoroso. Como é bom saber que temos um colo tão poderoso no qual nos aninhar. Não é bom saber disso? Bem, a mensagem central dessas 3 mensagens angélicas, a mensagem, a tarefa mais importante da igreja, é dizer para o mundo exatamente isso. Nós precisamos desesperadamente de Deus. Nós precisamos nos entregar a esse Deus maravilhoso e reconhecer nossa dependência dele. A essência dessas mensagens é isso. Na verdade, as 3 mensagens angélicas anunciam uma verdade e denunciam uma mentira. Anuncia uma verdade de um Deus todo-poderoso que na Bíblia se revelou e a mentira de Satanás, da besta e dos poderes que ele usa como testas de ferro. É uma denúncia e um anúncio. Por isso nós temos que dar ao mundo essa mensagem. Segundo aspecto dessa mensagem. Ainda um texto importante aqui, ó. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Essa mensagem, isso lá em 1888, é importante você conhecer essa história também da igreja. Essa mensagem devia ser, de maneira mais preeminente diante do mundo, o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Essa é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor, ou seja, com o poder da chuva serôdia do Espírito Santo e regada com o derramamento do seu Espírito em grande medida. Façamos isso. Essa é a nossa missão. Ponto 2, os 10 mandamentos. Vida e Ensinos, páginas 86 e 87. Quando foram postos os fundamentos da terra,
quando a vida é criada aqui nesse planeta, também foi posto o fundamento do sábado. Portanto, ele é o memorial da criação, como nós dizemos. Foi-me mostrado que se o verdadeiro sábado houvesse sido guardado, jamais teria havido um incrédulo ou ateu. A observância do sábado teria preservado da idolatria o mundo. Foi mostrado que o terceiro anjo, que proclama os mandamentos e a fé de Jesus, nós lemos isso em Apocalipse 14, 9 a 14, esse terceiro anjo representa o povo que recebe essa mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo para que guarde os mandamentos de Deus e a sua lei, como a menina dos olhos. E em resposta a esta advertência, muitos abraçariam o sábado do Senhor. Por que essa ênfase toda no sábado? Será que ele é mais importante que os demais mandamentos? Não, os 10 mandamentos são o código moral pelo qual os cristãos devem se pautar. É a nossa diretriz na vida. É uma cerca de proteção, na verdade, que Deus colocou em volta de seu povo para que ele saiba o caminho a seguir. Não matarás, não furtarás, não mentirás, seja fiel ao seu cônjuge, não cobice. Adore a Deus sobre todas as coisas, não proclame, não chame o nome de Deus em vão, não se prostre diante de ídolos, de imagens, de estátuas e guarde o sábado, porque ele é o memorial da criação. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Na Bíblia o sábado constitui um selo escatológico. Em Apocalipse 13 nós vemos uma batalha ali entre os poderes do mal e do bem. Assim como tem um selo, nós vimos aqui em Apocalipse 14, há um selo que é aplicado na testa, na fronte, na mente dos salvos. Também há uma marca da besta em Apocalipse 13, um capítulo antes, que é aplicada na testa também ou na mão. Esses são estudos muito importantes que você deveria conhecer, deveria estudar, porque Apocalipse fala de decisões, de posicionamentos. Ou estamos do lado do Cordeiro e somos fiéis a Ele, como sendo parte do povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, ou somos parte do povo que rejeita Cristo e adora a besta e o poder que está por trás dela, Satanás. Sim, é duro, é complicado, é difícil, né? Mas na verdade Deus fornece o poder, Deus adverte porque Ele ama e Ele quer que você seja fiel a Ele. O sábado é colocado no miolo da lei, no centro da lei, porque é o mandamento que de modo mais especial, aponta para o Deus Criador. É o Deus que criou a vida neste mundo, ao contrário do que diz a teoria da evolução, outras ideologias que tentam afastar da mente Deus. O sábado seria, na verdade, um antídoto contra o ateísmo, contra o abandono da fé bíblica. Infelizmente, muitas pessoas esqueceram disso. Infelizmente, esse poder chamado besta, ou ponta pequena, lá em Daniel, capítulos 7 e 8, infelizmente esse poder, testa de ferro de Satanás, acabou ofuscando essa verdade maravilhosa do sábado e da lei de Deus. Há pessoas que infelizmente acham que essa lei foi abolida quando o próprio Deus escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra. Há pessoas que creem que essa lei foi abolida, foi cancelada, quando o próprio Jesus, desde a infância, guardou os mandamentos de Deus. E diz para nós, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você percebe que as 3 mensagens angélicas começam com justificação, mas prosseguem com santificação. Você percebe que as 3 mensagens angélicas começam ensinando que a graça de Deus é a coisa mais importante, porque não tem como você ser fiel sem amar, não tem como você ser fiel sem reconhecer o preço pago por você. Mas quando você é justificado, quando você aceita o perdão de Deus, a primeira coisa que você faz é dizer: Senhor, agora o que tu queres que eu faça? Pede e eu farei. O que ele disse para aquela mulher que foi surpreendida em adultério? Você está perdoada, mas vá e não peques mais. Ou seja, vá e seja fiel. Graça e obediência dão-se as mãos. A justiça e a santificação, a justificação e a santificação caminham juntas. Não dá para separar essas coisas. O cristão que reconhece que Deus é bom, o cristão que reconhece que Deus só quer o nosso bem, ele vai realmente viver à luz das verdades reveladas na Bíblia e vai perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? E Deus vai dizer: guarda os meus mandamentos. Isso caracteriza também o meu povo que foi perdoado, o meu povo que foi justificado. Graça e obediência, graça e fidelidade aos mandamentos de Deus. O segundo ponto aqui, né? O terceiro ponto aqui da lista de 4 que eu coloquei para vocês: o santuário. Evangelismo, página 695. Deus confiara a seu povo uma obra a ser executada na terra. A terceira mensagem angélica devia ser dada.
a mente dos crentes ser dirigida ao santuário celeste, onde Cristo entrara para fazer expiação por seu povo. Por que é importante pregar a mensagem do santuário? Simples, porque Cristo está nesse momento no santuário celestial fazendo uma obra importantíssima pelos seres humanos. Basta você estudar, por exemplo, o livro de Hebreus. O tempo todo o apóstolo Paulo ali mostra a grandiosidade do santuário celeste em comparação com o antigo santuário terrestre. A grandiosidade do sacerdote celestial Jesus Cristo em comparação com os transitórios sacerdotes terrestres. Ali Paulo faz o tempo todo uma comparação entre o sistema antigo, que envolvia sangue de cordeiros, de bodes, vítimas animais, que representavam Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, lá em João 1:29. Ele compara isso com o sangue de Cristo, que foi derramado de uma vez por todas pelos pecadores. Infelizmente, esse mesmo poder que mudou o sábado para o domingo, que é identificado no capítulo 13 de Apocalipse como a besta, e lá em Daniel como a ponta pequena, o mesmo poder. Infelizmente, esse poder que mudou a lei de Deus, de forma arrogante e absurda, é o mesmo poder que tenta ofuscar a obra de Cristo no santuário celestial, colocando em lugar de Jesus seres humanos pecadores, igualmente pecadores, para supostamente interceder pelas pessoas. Isso é grave, isso é uma blasfêmia. Na verdade, só Deus pode perdoar pecados. Por que Jesus várias vezes quase correu o risco de ser apedrejado? Porque perdoava as pessoas. Porque os judeus entendiam que aquilo era uma blasfêmia. Se Jesus não fosse Deus, ele realmente poderia ser apedrejado como um blasfemador. Mas como ele é Deus, e João afirma isso, e o Apocalipse afirma isso, e vários textos afirmam isso, ele podia, de fato, perdoar pecados. E ele está no santuário celestial nesse momento fazendo isso por nós, nos perdoando, intercedendo por nós, sendo o mediador entre Deus e os homens. Mas infelizmente Satanás não quer que as pessoas saibam disso. Ele usa poderes terrestres para ofuscar essa verdade e afastar as pessoas da compreensão de que no santuário Jesus está olhando por elas, ouvindo a oração delas e querendo entrar na vida delas, como diz Apocalipse 3. Então entenda que faz parte das 3 mensagens angélicas também a mensagem, a doutrina do santuário celestial. Mas temos mais, um quarto ponto, a reforma de saúde. Conselhos sobre o regime alimentar, página 32. A reforma de saúde, foi-me mostrado, é parte da 3ª mensagem angélica e está com ela tão intimamente relacionada como está o braço e a mão com o corpo humano. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor da 3ª mensagem angélica. O lascivo apetite torna homens e mulheres escravos, obscurecendo-lhes o intelecto e diminuindo-lhes a sensibilidade moral a tal ponto que as sagradas e elevadas verdades da palavra de Deus não são apreciadas. Note, a reforma de saúde, a mudança do estilo de vida, está intimamente ligada às 3 mensagens angélicas, como o braço direito está ao corpo. Por que coloca ali o braço direito? Veja, o braço direito geralmente é atribuído a aquilo que é utilizado no dia a dia, é o instrumento de trabalho, é o que abre portas. A mensagem de saúde não é o corpo, não é a cabeça, mas o braço é muito importante, você percebe? Ele prepara o caminho, ele abre as portas. E Deus realmente deseja que nós promovamos essa reforma de estilo de vida, justamente porque ela nos ajudará a ter uma mente mais clara, para discernir a vontade de Deus, para compreender a palavra de Deus. Satanás trabalha em 2 frentes para obscurecer a mente das pessoas: alimentos midiáticos e alimentos físicos, literais. Ele usa filmes, séries, conteúdos impróprios ou apenas fúteis, para que a nossa mente fique realmente turvada, fique cheia de conteúdos que não servem para nada. E assim, quando vamos estudar a Bíblia, não conseguimos compreender a profundidade dos ensinamentos. Há conteúdos concorrendo ali com os conteúdos que Deus quer colocar em nossa mente. É a distração. Satanás nos tira o foco da verdade, do que é essencial. E há também os alimentos literais. Quantas comidas e bebidas só servem para obscurecer os pensamentos, para tirar nosso tirocínio, né? A nossa capacidade de pensamento afiado. Tudo isso para prejudicar o nosso entendimento. Então, é preciso entender que a reforma de saúde não é apenas para que possamos ter um corpo mais bonito, não é apenas para que possamos ter uma aparência melhor ou mais longevidade. Tudo isso são consequências naturais. O principal motivo para que nós mudemos de vida
do estilo de vida, é para que possamos realmente ter uma mente mais clara, uma vida mais saudável para servir mais a Deus. Tudo isso é questão também de adoração. Veja só, eu quando preparava o livro missionário de 2018, que escrevi juntamente com o Dr. Julian Melgossa, um psicólogo, é o livro Poder da Esperança, que por sinal está disponível, né, em PDF, aí na internet, você procura o Poder da Esperança PDF, você encontra e a distribuição é gratuita. Um livro que fala sobre saúde emocional e também verdades bíblicas ali no meio contidas. Bem, quando eu preparava esse livro, eu li vários livros sobre saúde física, mental, e um deles é o livro Corpo Ativo, Mente Desperta, de autores que são professores em Harvard, um deles Dr. John Hattie. E esse livro me abriu a compreensão, ou pelo menos me ajudou a fixar, a aprofundar um entendimento que já tinha, de que o cérebro é como se fosse um hardware, e os pensamentos são o software. Se você tem um computador danificado, em más condições, os softwares não vão rodar bem nele, não é verdade? E às vezes é preciso trocar o HD, trocar a ventoinha, partes, componentes ali do hardware, né? Componentes sólidos, para que os programas possam rodar. Os autores aqui, esses doutores, comparam então o nosso cérebro com o hardware. Tudo que eu como, tudo que eu faço com o corpo acaba afetando o cérebro. E quando eu falo em comida, eu também quero expandir para os 8 remédios naturais, que nós conhecemos tão bem, não é verdade? A luz solar, o exercício físico, o repouso adequado, água, que eu vou ingerir um pouquinho mais agora, confiança em Deus, respiração correta. Esses 8 remédios promovem a saúde do corpo e naturalmente a saúde do cérebro. Quando o cérebro está em boas condições, é como um computador que pode rodar programas adequadamente. Então os pensamentos, as emoções podem acontecer mais facilmente. Agora, quando eu danifico esse mecanismo chamado cérebro, o que acontece? Os pensamentos, as emoções também vão ser atrapalhados. E por causa disso, muitas vezes vem depressão, ansiedade, estresse e coisas assim que estão realmente prejudicando demais esta geração. Por isso o convite de Deus é: cuide da sua vida, da sua saúde, para que você possa ter pensamentos adequados, corretos, capacidade de apreensão mental. Conselhos sobre o regime alimentar ainda, página 18, diz: uma vez que as leis da natureza são leis de Deus, é claro o dever nosso dar a essas leis a mais cuidadosa atenção. Devemos estudar suas exigências em relação ao nosso próprio corpo, ajustando-nos a elas. A ignorância nessas coisas é pecado. Veja que sério isso aqui, né? Sabe o que me entristece? É que muitas vezes eu vejo pessoas que quando compram um computador, um carro novo, elas vão lá no manual e estudam para ver como funciona, como usar melhor esse equipamento. Mas nós temos um manual da vida, a palavra de Deus. E muito conhecimento que Deus nos deu por meio da revelação, dos textos inspirados. E negligenciamos talvez conhecer essas dicas, esse conhecimento. Ou então vamos procrastinando, deixando para depois a mudança de vida, quando poderíamos estar fruindo as bênçãos neste exato momento, se colocássemos a nossa vida em conformidade com essas instruções. Note que, se você negligencia o cuidado do seu corpo, da sua mente, da sua vida, você está pecando. Porque quebrar esses mandamentos também é quebrar a lei de Deus. Deus estabeleceu, o mesmo Deus que estabeleceu a lei dos 10 mandamentos, também estabeleceu as leis físicas. Também estabeleceu as leis de saúde. E colocar a vida em conformidade com essas leis é a coisa mais sábia que podemos fazer. Note, você é livre, não é verdade? Você tem liberdade de escolhas. Você pode subir agora no teto de sua casa e se jogar de cima para baixo, dizendo assim: eu não vou respeitar a lei da gravidade. Você é livre, mas as consequências também chegarão até você. Como disse alguém, né? Nós somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos das consequências. Você é livre para comer o que quiser, é livre para beber o que quiser, é livre para cuidar do seu corpo do jeito que você quiser, mas não se esqueça de que as consequências vêm e Deus quer nos proteger disso. Sabe, eu tive uma experiência em que eu pude perceber na minha própria carne, na minha própria mente, alguns anos atrás, 5 anos atrás mais ou menos, essa realidade dura. Desde que me tornei adventista, pouco tempo depois, eu abandonei a dieta cárnea, por exemplo. Só que muitas pessoas pensam que reforma de saúde é parar de comer carne, quando isso pode ser apenas um passo inicial. Alguns acham que reforma de saúde é fazer isso ou aquilo apenas, quando na verdade é um pacote de instruções sábias que Deus nos deixou. E os anos se passaram
Eu cuidava da dieta, comia pouco, tenho uma vida mais intelectual, digamos assim. Eu sou editor de revistas na Casa Publicadora Brasileira, trabalho no escritório, então entendi que eu não precisava comer tanto assim, né? E cuidava desses aspectos. Mas, infelizmente, fui negligenciando o exercício físico. Até que chegou um ponto, eu tinha lá meus 40 anos mais ou menos, a gente acha que a juventude dura para sempre, não é? E vai levando assim. Eu comecei a ter pensamentos negativos, comecei a me sentir desanimado, desmotivado, até para ir ao trabalho que eu amo. Eu já não tinha mais tanto prazer nisso. E eu resolvi fazer então algumas consultas médicas para ver o que estava acontecendo. E tive que ouvir de uma médica, veja, eu que sou editor da revista Vida e Saúde, que vergonha. Tive que ouvir de uma médica o seguinte: você precisa fazer exercícios físicos. Você não pode continuar nessa vida sedentária. Você está caprichando na alimentação, nisso, mas você precisa se exercitar. Que tapa na cara, não é verdade? E no mesmo tempo, eu sentia realmente, enquanto eu falava com Deus, orava, nos meus momentos de comunhão com Deus, Deus me impressionando para isso também. Você precisa, filho, praticar exercícios físicos. Mas eu quero te confessar uma coisa, eu não gostava disso. Eu não gostava de suar. Eu não gostava de me exercitar. Sabe qual era o meu prazer? Qual era o meu passatempo? Eu passo o dia inteiro lendo artigos, preparando textos, né, como editor. Quando chegava em casa à noite, eu queria relaxar lendo um bom livro. Esse era o meu dia a dia. E Deus me dizendo: você precisa praticar exercícios físicos. Você tem que mudar de vida. Bem, eu tentei dar desculpas para Deus. Eu disse assim: Senhor, mas em que momento eu vou fazer isso? Eu trabalho o dia todo. Tenho minhas atribuições. Tenho meus trabalhos voluntários. Gosto de pregar o Evangelho. Levanto cedo para fazer o Reavivados por sua palavra. Como é que eu vou ter os meus momentos de comunhão contigo? Quando chego em casa eu quero ter tempo para a família também. E Deus me respondeu, sabe de que jeito? Filho, você pode caminhar enquanto conversa comigo. Agora não tinha mais desculpas, porque dá para fazer isso realmente, não dá? Bem, era o mês de julho, frio, na cidade onde eu moro, Tatuí, interior de São Paulo. Eu coloquei uma bermuda, camiseta, peguei o único par de tênis que eu tinha, porque eu não precisava mais, não usava mesmo, e fui para fora de casa caminhar. É um bairro tranquilo, era escuro ainda, e eu fui caminhar ali em volta de uns quarteirões. Eu caminhei, eu acho que 1 quilômetro no máximo. Cheguei em casa exausto. Para ir para o trabalho, subir a escada, porque o meu escritório fica no 2º piso, lá na CPB, para subir aquela escada foi uma dificuldade. E eu vi quão mal eu estava, em que condições péssimas de condicionamento físico. Segundo dia, lá fui eu de novo. Calcei meu par de tênis, fui caminhar. E sabe que eu comecei a gostar daquilo? Respirar aquele ar fresco da manhã. Eu conversava com Deus enquanto via o sol nascer. De vez em quando eu colhia algumas flores ali e levava para minha esposa. Quando ela acordava, ela via aquela flor ali no criado mudo. Eu comecei a gostar disso. Com o tempo eu já estava correndo. Depois eu comecei a praticar o tal do exercício funcional, um pouco mais intenso. Hoje minha esposa e eu fazemos musculação. E sabe, aqueles pensamentos negativos me abandonaram. Eu me tornei mais, eu penso que útil inclusive. Eu conseguia carregar meu filho nas costas correndo, brincando com ele. Pregar, eu posso pregar o dia. Muitas vezes eu ia pregar em alguns lugares, passava lição na escola sabatina, pregava no culto, à tarde, uma tarde inteira de palestras. Eu chegava no fim desse dia destruído, com dor pelo corpo todo. Hoje isso não acontece mais, porque graças aos exercícios, o condicionamento físico me ajudou bastante. Por que praticar exercícios físicos? Por que cuidar da saúde, obedecendo aos 8 remédios naturais? Porque eu quero ter uma mente mais clara, um lóbulo pré-frontal desobstruído para entender a voz de Deus, para que eu possa ser um melhor pai, um melhor esposo, para que eu possa ser um melhor cristão, um pregador, para que eu tenha saúde a fim de ser útil na causa de Deus. É por isso que, acoplada às 3 mensagens angélicas, está também a mensagem da reforma de saúde. Você sabia que isso revela também o carinho de Deus? Eu quero te convidar a abrir a Bíblia agora em 3 João, verso 2. 3 João, verso 2, um texto em que eu vejo assim, um carinho muito grande do nosso Criador, do nosso Deus. 3 João, verso 2. Diz assim, olha como começa esse texto. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Veja, Deus está preocupado não só com a sua saúde espiritual,
mas também com a sua saúde física. Porque Ele sabe que nós somos um ser integrado. Nós temos, pensa num banquinho com 3 pernas. Então, cada uma das pernas corresponde à saúde física, mental e espiritual. Se você tirar uma das pernas, esse banco de 3 pernas cai. Se você negligenciar a sua saúde física, a saúde espiritual e intelectual também será comprometida. Se você negligenciar o estudo, a saúde intelectual, a sua saúde espiritual e a sua saúde física também serão prejudicadas. E igualmente se você negligenciar o aspecto físico, o banquinho não se sustenta. Portanto, cuide-se integralmente. Essa é a vontade de Deus. Fazendo isso, você estará apto para ser um vaso de bênçãos, para ser usado poderosamente por Deus para proclamar a mensagem mais importante que devemos dar ao mundo neste momento. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Vamos compreender bem esse assunto e divulgar por meio de impressos, da internet, da voz, pregar essa mensagem poderosa. Jesus salva, Jesus voltará, Jesus tem uma lei que nos protege. O sistema de erro babilônico vai cair. E você tem que estar do lado da verdade. Vamos dizer isso às pessoas. Elas precisam saber. Elas precisam ter o direito, que nós também tivemos, de conhecer essa mensagem. Possamos imitar os pioneiros. Com a coragem que eles tiveram, com tão poucos recursos, fizeram tanto. Hoje temos muito mais recursos. Possamos ter a coragem deles e a unção do Espírito para fazer isso também. Vamos orar? Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, porque na Tua infinita bondade nos convidas a uma reforma de vida, tanto espiritual quanto física. Ajuda-nos, Pai, a colocar nossa vida em conformidade com as Tuas instruções, com as Tuas leis morais, de saúde, enfim, tudo aquilo que Tu criaste para o nosso bem, para a nossa proteção. E que ao fazer isso possamos ter a mente aberta para a verdade. Possamos ter a mente desobstruída das coisas que nos prejudicam, que entorpecem o nosso pensamento. E assim pregar com poder, ungidos pelo Espírito Santo, essa mensagem poderosa de advertência ao mundo, as 3 mensagens angélicas. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, batiza a Tua igreja com o Espírito Santo, para que ela se levante nesse momento e pregue essa mensagem poderosa. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Que Deus lhe conceda o poder para realmente colocar sua vida em conformidade com a vontade dele. Não se esqueça, amanhã, às 20 horas, teremos aqui mais um tema dessa série Laodiceanos, o povo do juízo. Um grande abraço, que Deus o abençoe.